Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar fundo num alerta que soa como um despertador altíssimo vindo direto do século XIX, o pensamento implacável do teólogo J.C. Ryle. A ideia aqui é desbravar a visão super direta e sem filtros que ele tinha sobre as profecias bíblicas e entender por que sair da zona de conforto é, na verdade, o grande dever da nossa era. Tem uma frase dele de 1879 que já dá o tom de toda a conversa. A ideia central é mais ou menos essa. O grande segredo da paz não é ficar olhando para o caos do mundo atual, mas sim manter os olhos cravados lá na frente. É uma mudança de perspectiva gigante. Em vez de a gente se afundar e se esgotar nas crises de hoje, a âncora precisa estar firme na promessa do retorno de Cristo. Seção 1. O estado da igreja. Para entender de onde vem toda essa urgência, a gente precisa primeiro olhar para como o raio diagnosticava o ambiente ao redor dele. Vamos puxar na memória aquela famosa parábola das 10 virgens. O argumento que ele usa é que, até o fim dos tempos, a igreja visível sempre vai ser um corpo misturado. De um lado, temos as chamadas virgens prudentes, que são os crentes genuínos carregando o óleo de verdade. Do outro, uma casca vazia. As virgens insensatas, que representam uma fé de fachada. É aquela galera que carrega o nome, aparência de religiosidade, mas a essência não está lá. E olha só, essa mistura vai continuar assim, lado a lado, até o último segundo. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: Ryle não engolia de jeito nenhum aquela utopia de que a sociedade ia melhorar e se consertar sozinha, gradualmente. Para ele, a nossa era presente não existe para converter a humanidade em massa ou criar um paraíso na Terra. O objetivo é, na verdade, reunir um povo escolhido num mundo onde o trigo e o joio crescem inevitavelmente juntos. E isso nos leva à nossa seção 2, a doutrina esquecida. É aqui que ele aponta o dedo para um ponto cego imenso na história da teologia moderna. Pensa numa baita de uma hipocrisia na forma como as pessoas leem a Bíblia. Segundo Ryle, o pessoal aceita que a primeira vinda de Cristo foi super literal, cheia de sofrimento físico e real na cruz. Mas na hora de falar da segunda vinda, bum, tudo vira metáfora. A glória, a coroa, o reinado, tudo é espiritualizado. É meio sem sentido, concorda? Focar 100% na cruz e transformar a coroa numa poesia literária. Por isso, a regra dele é muito, muito clara. As profecias do Antigo Testamento têm que ser lidas pelo que elas literalmente dizem. Sião significa Sião, Jerusalém significa Jerusalém. Se houve uma dispersão física, haverá uma restauração física do povo e um retorno literal para reinar na terra. Se a gente tirar a literalidade da jogada, essa promessa futura perde absolutamente toda a sua força e clareza. Chegamos então à seção 3, um retorno repentino. E é exatamente aqui que a visão escatológica dele fica de tirar o fôlego. Ryle bate muito na tecla de que esse retorno não vai dar aviso prévio. Esqueça um amanhecer gradual maravilhoso ou um longo período de paz avisando que algo está chegando. Muito pelo contrário, vai ser como um alarme de incêndio disparando do nada no meio da madrugada. Um grito repentino que vai pegar a sociedade completamente desprevenida. Não vai dar tempo de arrumar as malas. Ele usa os dias de Noé para ilustrar isso com perfeição. O que o pessoal estava fazendo antes do dilúvio? Comendo, bebendo, tocando a vida no piloto automático. Trazendo para o nosso mundo hoje, é como se as pessoas estivessem completamente focadas em pagar boletos, discutir política, rolar o feed das redes sociais. E aí, de repente, o fim chega, como o dilúvio desceu num mundo que achava tranquilamente que o amanhã estava garantido. Seção 4. A grande mudança. No exato segundo em que esse retorno acontecer, o cenário mundial vai virar de cabeça para baixo. Estamos falando de eventos literais e massivos, as forças do mal sendo aprisionadas de vez, uma criação sendo totalmente renovada e livre daquela antiga maldição, os crentes que já faleceram sendo ressuscitados e novas estruturas governando o planeta através de um reino universal. É literalmente uma troca instantânea no comando da Terra. E junto com tudo isso, vem um choque de realidade brutal. Vai ser uma inversão total de valores. Aquelas coisas terrenas que a sociedade dá tanto valor hoje, como estátuas, poder ou riqueza, vão provar que não valem um centavo. Em contrapartida, a fé daquelas pessoas que muitas vezes foram ridicularizadas ou chamadas de tolas será completamente justificada. A luz daquele momento vai revelar quem fez as escolhas certas. O que nos traz a nossa quinta e última sessão, Ocupai até que eu venha. Diante de tudo isso,
como é que se vive na prática? Dá uma olhada nessa linha do tempo baseada na parábola das minas, porque ela encaixa perfeitamente na situação. O nobre que viaja para longe representa Cristo subindo aos céus. A nossa era atual é exatamente esse meio tempo onde a gente precisa trabalhar com as moedas que recebeu. E o final é o retorno prometido para estabelecer o reino e pedir as contas de tudo. O detalhe é que esse comando de ocupar não significa ficar sentado na sala de espera rolando o celular. É um investimento ativo, urgente. É gastar suor, tempo, dinheiro e talento. É um baita de um chamado agressivo para abandonar uma fé preguiçosa e teórica e colocar a mão na massa imediatamente. O alerta de Ariel, citando Willem Gurnall, é pesadíssimo contra essa fé inativa. Uma religião que é só blá 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 e não constrói nada de concreto para esse reino que está por vir é, na verdade, um perigo fatal. Ter a lâmpada bonita, mas sem azeite, ou enterrar o seu talento por medo de usar, leva direto para a exclusão. A teoria precisa virar suor. E isso nos deixa com um baita nó na cabeça. Olhando para como a igreja moderna vive hoje, para as escolhas de carreira, para onde vai o tempo e a energia, existe mesmo um preparo de verdade? Será que as ações diárias das pessoas refletem a convicção de que a cortina pode se fechar literalmente a qualquer segundo? Para encerrar, a gente fica com essas palavras finais de Leg Richmond no leito de morte, que servem como o último sacudão de Riley num mundo que parece dormir profundamente. As escolhas que tomamos hoje refletem mesmo o que acreditamos sobre o amanhã? Fica aí a enorme reflexão. O nosso mergulho nesse material termina por aqui, mas a verdadeira pergunta que ecoa é: o que nós vamos fazer com o tempo que nos resta?